Olá pessoal, olá gente amiga, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, eu nunca fui boa em matemática, tá? E todas as vezes que eu ia resolver uma situação química, né, ou física, e chegava na matemática, meus queridos, o negócio não ficava muito bom. Mas não estamos aqui para fazer papel de contabilista e muito menos de economista, tá? Mas como a gente gosta de falar de política, vamos também envolver o Copom, que é a Comissão Política Monetária do Brasil. Claro que existe um outro Copom que fica lá na polícia, mas nós não vamos entrar neste Copom, nós vamos falar do Copom, que é uma comissão que fica dentro do Banco Central do Brasil e que, por muitos e muitos anos, né, principalmente nas recentes tentativas de golpe, sem ser essa tão recente, mais anteriores, né? Aí há mais de quando eu tinha 13 anos, eu completei 45, né? Mas nós vamos estar falando aqui, comentando, né? Nós vamos estar comentando em relação a todos os presidentes que a gente já assistiu, né? E que eu tenho aqui os vídeos nesse canal falando sobre os presidentes do Banco Central, né? E como eles também vêm falando na mesma voz, né? Que o banco tem tido o quê? Autonomia. E isso é bom. Isso é bom. E por último aí, claro que tem outros presidentes, né? E outros presidentes, parece que, né? Faz 6 meses aí, mas nós vamos nos atualizar. Mas o que eu quero falar aqui é o que diz respeito também o que vai acontecer com o Banco Master, né? Que tem aí falando um monte de coisa sobre o Xandão, mas a gente sabe que agora o ministro Dias Toffoli, lembra que eu falava lá nas comissões, né? Lá nas sessões deliberativas, em vários lives que eu vou, né? Que Dias vem. E teve lá umas pessoas que falaram assim, claro que Dias vem, né? E pensavam que eu estava falando em relação a Jesus Cristo, em relação à religião, enfim. Mas esse Dias que eu estava falando e que eu falei lá em 2023, né? E que eu falei em 2024, que eu estou falando agora, é sobre o ministro Dias Toffoli, que é um grande estudioso, né? No direito eleitoral e, claro, como o ministro relator, né, está trazendo aí numa órbita surreal, vamos dizer assim, né, muito magnífico, né, muito grande, extraordinário, muito macro, né, mas que não ultrapassa a realidade das coisas e que também a gente tem que colocar em pauta, né, muitos detalhes que por anos e anos as pessoas, por serem assim, né, uma pessoa não tão interessada em matemática, fez com que muitas coisas, né, por debaixo ou dentro lá do Banco Central acontecesse à torta e à direita e chegasse onde que nós chegamos. Pasmem, né? O calote de 2024, de 2023, né? Que o ministro Fernando Haddad, o ministro da Fazenda e Economia do Brasil, aduaneira, havia dito, né, que aconteceu calote. E quando acontece um calote na história de um país, né, é um arrombo, né, um rombo orçamentário que foi o quê? Que foi retirado, que foi abocanhado, e a gente sabe que por mais que a gente fala de tentativas de golpe, ela já configura aí um roubo muito grande na nossa economia, né? Então, a gente viu aí durante a história do Brasil, o que a gente viu? A gente viu políticas públicas que vieram do Poder Executivo, porque naturalmente o Poder Legislativo não fazia com que
os atos legislativos que eu falo lá no meu canal da política, né? Que não deixem de ir lá me ver. Segue, comenta, compartilha. Por favor, ajuda assim essa moça aqui, né? Que é conta pequena a crescer. Então, quando a gente começa a entender aquilo que por anos e anos foi deixado levado ao vento, alguém veio e armazenou esse vento. Quem diria, né? Falaram tanto mal da nossa ex-presidenta e impeachmentada Dilma Rousseff, as frívolas ostentadas, né? E deixou com que a gente viesse a ver navios. Mas, em contrapartida, as coisas vêm sendo recolocadas novamente nos seus devidos lugares e que permaneça para sempre. Às vezes a gente escuta assim, nada é para sempre, né? Mas as coisas têm que ser para sempre, sim. Mesmo depois que a gente vier a falecer, nós vamos existir para sempre. Isso é um fato, né? E que, infelizmente, a gente teve aí no Brasil essas recolocações, essa persuasão em todos os níveis jurídicos, religiosos, enfim, né? Que fazem com que a gente viesse, né? Pela extrema-direita, pelo neoliberalismo, viver aí a irrealidade das coisas, né? O abstrato, né? Esquecendo que a vida real é muito mais concreta do que muitos imaginam que não deveria ser. Vimos que o Copom, que é a Comissão Política Monetária do nosso país, ela começou a ter gafes, ela começou a ter traders demais, ela começou a ter swing trade demais, ela começou a entrar numa competição monetária, né, a nível de bolsa de valores. Claro, nós estamos falando de uma particularidade dentro do Banco Central do Brasil, que é o banco que regulariza quanto de moeda vai ser cunhada, né? Quanto de moeda vai ser feita, como que vai ser, né, a nível econômico no Brasil. Mas é como a gente sempre vê, dois Brasis dentro de um só. É como se existisse o real da parte de cima e o real da parte de baixo, que não existe, gente. Isso daí é uma incógnita, né? Real é real, tanto para o rico, tanto para o super rico, como para o pobre, né? E o que acontece? A última conversa presidencial com o presidente atual do Banco Central, o Galípolo, a gente começou ali, Gabriel Galípolo, a gente começou a entender que havia uma divergência, e obviamente que isso acontecia no passado, porque a gente vê as claras acontecendo hoje. Se o Congresso Nacional, que é o mantra dos parlamentares patrocinadores do lobby, em abocanhar todo aquele dinheiro que não é de si e que é de outrem, e que muitas das vezes era para eles, sim, está cuidando daquilo que não é deles, que é por isso que houve direta já, é por isso que houve o voto, né, direto ali na urna, para que esses cabeças de bagres podres, mortas, que nem eu falo, né, que é o cabeção, foi de cabeça, o cabeção de bagre, ex-presidente preso Bolsonaro, que quisera consolidar o bolso cheio, né, os pecolatos, a coisa errada, veio aí a demonstrar claramente o que acontecia no Brasil hoje, ontem e há 100 anos atrás e há 500 anos atrás. A gente sabe que essa briga de pirataria, ela não vem de agora. Ela veio desde lá da época aonde que a gente pode rotular o ministro José Bonifácio Andrade e Silva em querer recolocar o Brasil como um país independente, porque lá naquela época, lá naquela derrama, aonde que retirava, né, do nosso país, tanto o ouro, tanto outros minerais, e que quisera os Estados Unidos colocar a mão e abocanhar
as terras raras, que não são terras, são elementos químicos, e elementos químicos muito bem, assim, de vento em polpa, porque eles que fazem os nossos celulares, né? Eu tô fazendo essa gravação aqui porque eu tenho, né, uma bateria no meu celular, e por essa bateria eu consigo armazenar todas as informações dentro do meu celular, dentro da nuvem, enfim, eu tenho um celular que tem uma bateria, e que a preocupação dos Estados Unidos era perder espaço para o Brasil, né, que está sendo aí rumo ao G8, que nós estivemos ali, né, sendo convidado pelo G7 para que nós tivéssemos ali naquela reunião, né, o gostinho, o cheiro de terra nova, vamos dizer assim, o cheiro de terra rica, e que nós somos, e que, pasmem, né, esse Brasil duplicidade de Brasil, porque lá dentro do Congresso Nacional, por anos e anos, décadas e décadas, e quase aí séculos e séculos, o Brasil teve em mãos, né, de parlamentares patrocinadores do lobby a dignífica, né, ruindade de tirar do pobre e dar para o rico, né? O Robin Hood, as avessas, lembra? Que o ex-presidente Bolsonaro, ir preso, fez o quê? Ele veio, abriu a porta dos horrores, mostrou para todo mundo, né, que eles poderiam fazer algo que não deveria ter feito. Um mercado livre à torta e à direita, desfazendo de tratados e acordos internacionais e multilaterais, né? E por que ele fez isso? Ele fez isso por causa de uma grande quantidade que ele recebeu de lobby, né? Isso que passa na televisão, que ele ganhou 2 milhões, que ele ganhou não sei quanto, aquilo ali não é nada. Aquilo dali não é nada em meio a muito dinheiro, né? Que nós esperamos que o nosso Brasil, a partir de agora, né, com o nosso ministro Dias Toffoli, venha fazer com que essas pessoas que roubaram do país, né, cresceram monetariamente, economicamente no Brasil, e além de ter crescido com o dinheiro nosso, ainda nos traíram. Ainda viraram as caras para os brasileiros e brasileiras. Por quê? Porque eles tiraram de nós mesmo. Nós, pessoas que são grande maioria, né? Eu escuto muitas das vezes as pessoas dizerem assim: porque agora nós vamos visar a urna eletrônica ano que vem. Gente, isso é uma coisa natural. O que nós temos que visar hoje é o que o parlamentar está fazendo, é o que o vereador está fazendo. Você votou nele, você tem obrigação de saber o que ele está fazendo. Porque, infelizmente, no Brasil, é ao contrário. Você coloca uma pessoa para fazer o serviço e ele, além de te roubar, né, ele ainda vai roubar o país inteiro, porque ele vai dar as costas e banana pro Brasil. Mas não é assim que a banda toca. Não é assim que as coisas funcionam, né? E o que a gente está falando agora em relação ao Banco Central do Brasil? Que esta comissão política monetária, ela sempre esteve atrelados aos peculatos, ela sempre esteve atrelados a bancos que estavam ali recebendo os aportes, estavam ali recebendo aquele valor, sabe aquele valor da previdência privada, da previdência social, da previdência pública, né? Então, todos esse dinheiro, não importa se você é público, se você é privado, se você tá aqui no Brasil ou tá lá fora do Brasil, esse dinheiro que você contribuía mês a mês, anos a anos, né? Para quando você chegasse à tua velhice, você recebesse a sua aposentadoria, pasmem, já deveria ter aumentado o salário mínimo há muitos anos. Vamos supor que ele hoje estaria ali nas casas dos 5 mil reais. Pasmem, né?
ou até mais, até 8 mil reais. Mas o que os parlamentares patrocinadores fizeram? Um cambalacho, uma maneira tão assim absurda de mexer naquele dinheiro que não é seu, né? Mas que eles mexeram e com tanta maestria que hoje a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil. Nós tivemos em 2023 o calote. O que é o calote? Desde julho, agosto, setembro, outubro, novembro, eu imprimi, eu tirei print de tela, vixe, eu gravei um monte e tava falando ali sobre o dinheiro retirado do Brasil, em dólar, em euro, em dólar, em reais, e aquele dinheiro ali eram os famosos jabutis que a gente fala lá no Congresso Nacional, né? Emendas promulgadas é o quê? Emendas promulgadas são dinheiro indo para um monte de coisa que a gente nem sabia o que era. E daí, quando o ministro Fernando Haddad veio em 2023, né, sendo ali nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nos comunicar que foi o calote. Claro, a mídia social, meu filho, minha filha, ela não vai, meu amor, minha amada. Eles não fizeram aquilo que agora nós estamos tendo esperança, né, no SBT News, que está aí falando realmente tudo que tem acontecido em Brasília, no Distrito Federal, tem sido falado, né, com honra, né, do que realmente está acontecendo, e não está tripudiando e nem muito menos assim, aparentemente recebendo lobby, porque tá fazendo o trabalho dele, tá fazendo o serviço dele. Claro, tem coisas que eu não aceitaria, porque se a gente viu ali, né, aquele parlamentar que roubou ali 400 milhões de reais e estava guardado lá na casa dele, que lá em Brasília eles têm a casa deles, onde que eles moram, os apartamentos que eles moram, e a gente viu que aquele parlamentar do Partido Liberal estava cheio da grana, né? Por que eles pegaram todo esse dinheiro? Porque a gente está vendo que sugaram de tudo que foi jeito do Brasil. O calote está aí sendo demonstrado, mas ainda vai ter gente que não vai olhar isso com os olhos que deveria olhar. Por quê? Ou porque está participando desse mercado livre, que a gente chama de atravessadores, ou não estão nem aí para nada, né? Eles são os fora da lei, sem saber nem que são fora da lei, porque só de estarem passando pano para isso já são fora da lei. Então, o que eu quero dizer aqui? A Comissão Política Monetária do Brasil, ela existe não para vender traders, não para vender swing trader, não para ensinar você como manusear, né, a bolsa de valores. Pelo contrário, você vai ser um robozinho programado para dizer amém, para sugar mais um pouquinho do dinheiro do Brasil, né? E ainda vai ter gente que vai falar assim: ah, Joana, por que você faz isso? Por que eu faço isso? Eu não recebo nada e também nem quero receber, porque aí eu posso fazer o que eu quero falar, eu posso dizer como eu quero dizer, porque eu não vou ganhar nada, nem lobby e nem ao contrário. E eu quero continuar fazendo o que eu quero fazer, porque poucos não estão fazendo. E não fazem porque não quer, não fazem porque estão esperando alguém ir lá pagar muito mais caro para poder tripudiar na cara da sua família, na cara dos seus, principalmente dos velhos que estão dentro da sua casa, porque eles trabalharam pelo país, eles fizeram algo pelo país, né? O ruim ou bom fizeram, e hoje, infelizmente, nós não temos aí praticamente, né, moradia, a gente não tem infraestrutura como deveria ter, a gente não tem muitas coisas que o Brasil tem que ser recolocado, né? Tem que ser recolocado para quando chegar lá em 2032, rumo ao G8, a gente está bem e bem melhor do que estamos agora.
Independente do governante que estiver lá, independente do chefe de estado que está lá, mas nós precisamos ter tudo aquilo de volta que um dia nós tivemos ali a esperança, né? Quando falaram que a gente ia ser emergente, a gente estava todo feliz e contente, mas foi uma ilusão, né? Foi uma ilusão. E teve gente que falou pra mim assim: ah, Joana, para de estudar, para de querer fazer faculdade, vai curtir sua vida, vai fazer o que você não fez até hoje. Mas, gente, se eu faço, e os meus filhos, como que eles vão ficar nesse Brasil, né? Então é por isso que hoje eu não gasto 1 centavo com seguro de vida, eu não gasto 1 centavo com o que a gente sabe que os parlamentares patrocinadores do lobby vão o quê? Vão abocanhar. E foram isso que eles fizeram. E o Banco Central falou. A gente vai ter o exemplo aí do Banco Master, tá? Que está na mídia. Eu não tô falando bobagem, porque muita gente fala: ah, Joana, né? Nem falo mais, isso é verdade. Mas eu gostaria que você, a partir de hoje, prestassem bem atenção. Que aquele dinheiro lá, desde quando teu pai começou a trabalhar, teu avô começou a trabalhar, e que muitas das vezes eles nem receberam, né? E nem o nosso pai recebeu e querem tirar de nós, né? Então a gente tem que prestar muita atenção, sim. Matemática é uma assim, tem horas que pra mim é uma coisa dificultosa de aprender, né? É uma coisa assim que eu não gostaria nem querer aprender de novo. Mas eu prefiro que a economia do meu país, né, que o ministro Fernando Haddad venha dar essa aula com maestria, porque ele tem essa capacidade de fazer a gente entender que aquilo que até era dos nossos tataravós, nossos avós, nossos bisavós, nossos pais, né, e que nem eles receberam, e que a gente não teve isso no Brasil. Por quê? Porque alguém foi lá e abocanhou, alguém foi lá e pegou aquilo que não era dele, né, e que se rotulou tanto dele, e que se acreditou nessa mentira que seria deles, e que nunca será, e que a gente agora vai ver. E dias vem dias, porque nós não aguentamos mais, né, esperar tanto tempo. Olha, tem gente que tá falando assim: ah, nem parece que tem Natal, nem parece que tem Ano Novo, parece que tá assim, passando direto, porque a gente precisa trabalhar sim naquilo que muitos anos foi nos escondido, né? Foi nos trapaceado, foi nos escondido, né? E entregaram o ouro na mão do bandido, e agora estão querendo rotular quem é santo sem ser santo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Continue curtindo, comentando. Continue no meu canal, porque nós temos muito mais coisa para falar, muito mais coisa para trazer aqui, do jeito que é, sem filtro nenhum, porque eu não tô aqui para trazer filtro nenhum, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, tchau!